E aí, pessoal, cuidado com o Vijaçante. Um alerta que foi ligado nesta semana em relação ao volante tricolor. Outros também passam por isso. E nós vamos analisar um a um o porquê desse alerta. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. O recado Real Inox. Tudo sobre terceirização de mão de obra. Soldador, caldeireiro, polidor, ajudante, montagens, inox, laticínio, cervejaria, manutenção em geral, tudo sobre terceirização é só na Real Inox, parceira aqui do canal do CCD e que você, falando com eles, vai ter também uma forma de desconto nesse atendimento de uma empresa constituída, grande, com muitos colaboradores e que vai atender você muito bem. Tudo sobre terceirização de mão de obra é com a Real Inox. Você vai conhecer e não vai se arrepender. Gente, existem alguns alertas que são ligados a partir de informações que surgem de monitoramento de jogadores, cuidados com algumas renovações, com uma organização e um planejamento mais amplo. Normalmente, esse tipo de conduta a gente vê mais em categoria de base. Nós, por exemplo, aqui alertamos muito a relação do Cauã Kelvin com o Grêmio. Em determinado momento, a sua renovação ela foi inviabilizada. E aí não tinha mais volta. Nós vimos isso em outros jogadores. E agora, o nome do momento do noticiário é o nome do Vijaçante. E, curiosamente, o clube que o monitora é o Palmeiras. Quando se fala nisso, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: não tem nenhuma chance do Palmeiras contratar o Vijaçante. Porque clubes brasileiros, eles não têm essa capacidade de investimento e eles preferem não se envolver. Apesar de aí tu ter sempre um ou outro caso, o Palmeiras comprou do Atlético Mineiro, outro, sempre tem. Mas normalmente não acontece. É só a gente olhar os grandes jogadores do Grêmio, nenhum sai para outro clube vendido por alto valor. Né? Tu vai ver sempre eles vendidos para grandes clubes da Europa e por moeda sendo euro, não vendendo em reais. Então não é essa a grande preocupação. Mas o alerta, ele liga. E quando liga, por quê? Porque no final do ano que vem, termina o contrato do Vijaçante. E aí muda a figura. O Grêmio tem, nesse momento, mais uns 16 meses de contrato com o Vijaçante. É mais ou menos aí, a grosso modo. Se não tiver um aceleramento nesse processo de renovação e tal, ou o Vijaçante vai sair muito caro, o novo contrato dele, ou ele não vai ficar. E aqui que está a discussão. Nós temos aí outros jogadores do Grêmio que estão sendo noticiados como jogadores possíveis em clubes da Europa. O Gabriel Grando está ganhando também notoriedade nesse sentido. Se fala em clubes da Espanha possivelmente fazendo propostas, mas aí é proposta. É proposta. O Vijaçante, o que eu fico preocupado é esse tempo aí de praticamente 10 meses para ele poder assinar um pré-contrato e sair de graça. 10 meses. Esse é o ponto. E aqui vem a ideia de que esse alerta ele precisa ser sempre tocando na cabeça de quem está gerindo a estrutura. Porque o Grêmio não tem o direito hoje de perder jogadores. E acho que todos no Grêmio sabem disso. Então, quando se tem, e até é bom que se noticie isso tão antes, quando se tem isso muito antes, coloca no plano. Imagina só o Grêmio discutindo a renovação do Vijaçante em março do ano que vem. Imagina quanto vai sair. Se ele ainda tiver em uma condição de boa visibilidade, que é o que diz o momento dele hoje, né? O Vijaçante é titular absoluto do Grêmio, é um jogador fundamental, jogador que está atuando pela seleção do Paraguai. Ele está em alta. E quando está em alta um jogador como esse, bom, aí tu começa a ter, sim, algumas situações de ordem bem claras
de como tu deve fazer, como tu deve proceder, e tu precisa acelerar alguns processos. Tirando o Vigia Sante, é curioso, não são muitos os jogadores do Grêmio que têm essa grande exposição. Vou dar um exemplo, outro jogador que foi citado também dentro do monitoramento do Palmeiras, o Cristaldo. O Cristaldo não vive um grande momento, e o Cristaldo tem contrato até 26. Então, não é a hora de discutir, né? Mas o Vigia Sante não, é 2 anos menos. Então, são realidades muito diferentes, mas muito diferentes, e que fazem com que a gente coloque o assunto, discuta o assunto na categoria de base. Tem muitos jogadores assim, mas é uma realidade diferente também, é diferente, porque na categoria de base tem ainda o fator aposta, não são jogadores prontos, mas os prontos, quando tu contrata e tu acerta, tu tem que lutar para ele ter continuidade, ou então tu preparar esse jogador, como foi o caso do Bitelo, para uma venda que te gere algum tipo de retorno, e com esse retorno as coisas são postas aí dentro de outras regras e outras necessidades do clube, como fazer sim vendas de jogadores para tu ter rentabilidade, poder reinvestir na base, aquelas coisas que a gente está acostumado a dizer aqui. Mas assim, né? Assim, este prazo aqui, mais essa informação do Palmeiras, bom, aqui obrigatoriamente tem que ligar. Obrigatoriamente tem que ligar, tem que tentar entender, tem que ter uma contra-investigação para saber como que esse negócio está saindo, para tu ter exatamente o controle de como as coisas estão acontecendo, como as coisas vão caminhar, como tu pode conter ou controlar isso. Pega aí o exemplo do Kahneman. Na primeira especulação lá, o Grêmio tinha interesse no Kahneman, chegou, 2 anos, fica aqui, vamos ajustar por aqui, continua com a gente e vamos embora. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Rapidamente o Grêmio agiu. Espero que faça a mesma coisa com o Vigia Sante. Não que eu acho que precise sempre estar fazendo isso e ampliando, e obviamente tu inflacionando um pouco o teu custo, como fez, por exemplo, em muito tempo o presidente Romildo Bolzan. Mas essa é uma lógica perversa do mercado do futebol, e agora o Grêmio precisa estar atento. Dois jogadores, Vigia Sante em primeiro lugar e Grando em segundo lugar. Parece que são os 2 jogadores de maior visibilidade do ambiente titular do Grêmio hoje, e eles estão sim em radares de clubes que têm alguma capacidade aí de tentar alguma coisa. Então, atenção é a palavra. Atenção é a palavra. O Grêmio precisa tratar rapidamente da questão envolvendo principalmente o volante Vigia Sante. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.